Meus amados, bom dia, paz do Senhor para todos vocês. Um domingo maravilhoso que Deus nos dá, que Deus nos concede. Enquanto nós vamos introduzir nesse momento a palavra, abra comigo em Hebreus capítulo 7. Deus abençoe o nosso ministério de louvor. Permitindo Deus, agraciando Deus, esse mês nós vamos ter o som, amém? Conforme nós dizemos, vai ser em 3 etapas o som. Será instalado em 3 etapas. A primeira, conforme o recurso vai nos oportunizando. A segunda, depois em outro momento, depois a terceira. Então, esse mês, em nome de Jesus, já vamos estar trabalhando para isso. Então, trago essa boa, excelente, maravilhosa notícia. Por enquanto, nós usamos o som da igreja que usávamos no Vicentina. Também eu quero dar boas-vindas a você que está aqui hoje pela primeira vez de muitas, amém? Que Deus abençoe a sua vida, é uma alegria tê-los com a gente, conosco, para cultuar e adorar o Senhor conosco, amém? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 7, verso 22. Hoje também é um culto de ceia, por isso que o pastor veio assim, bonito, gravata, terno. Diz que o pastor gosta de usar terno porque Deus é eterno. Muito bem? Vamos lá então, Hebreus capítulo 7. Hebreus 7, versículo 22. A ceia geralmente nós fazemos no primeiro domingo do mês. Mas em momento de pandemia, alguns meses nós fizemos no segundo. Então esse mês nós ainda manteremos o segundo. Depois vamos retornar para o primeiro domingo, tá bom? Diz assim, irmãos, Hebreus capítulo 7, verso 22. Assim diz o texto sagrado. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Na NVI, diz: Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Mas eu vou ficar com a versão bíblica que diz: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Amém? Pode sentar-se em nome de Jesus. Como hoje é dia de ceia, em que nós temos a missão e o propósito de lembrar do que Jesus fez por nós, eu gostaria de nesta manhã discorrer sobre o tema muito importante de Jesus como nosso fiador. Jesus como nosso fiador. Hebreus 7, 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Jesus foi feito fiador. O que é um fiador? O texto fala, na realidade, de uma transação comercial, o fiador. E Jesus, nosso fiador. Não sei se você já parou para pensar na pessoa de Jesus como sendo fiador. O texto fala que Jesus tornou-se fiador. O que significa ser fiador? Fiador é alguém que se compromete por uma outra pessoa. É se comprometer pela dívida não paga de uma outra pessoa. No latim, a palavra fiança, ela significa aquilo que dá em direito. É uma garantia de pagamento. Na realidade, o que é? É se comprometer a pagar uma dívida de uma outra pessoa. Na Bíblia nós vamos encontrar alguns episódios de alguém sendo fiador de outro. Por exemplo, Jacó tinha 12 filhos. Houve uma fome muito grande onde ele estava. Eles souberam que no Egito tinha comida. Ele manda então seus filhos buscarem comida, alimento, comprar alimento lá no Egito. E eles vão. Aqueles que já têm o conhecimento do livro de Gênesis, sabem que tudo que deu, voltaram.
Mas o administrador lá disse o seguinte: vocês têm um irmão? Então, seguinte, vocês não apareçam mais aqui sem o irmão de vocês chamado Benjamim. Passou-se o tempo, a comida foi, comeram todas, estavam com fome de novo, precisavam ir no Egito. E Rúben, o filho mais velho, disse o seguinte: pai, nós precisamos levar Benjamim. E ele disse: não, vocês não podem levar Benjamim, que era o filho caçula. E aí ele disse: não, vocês não podem levar. Ele disse: olha, eu vou ficar de fiador, pago com a minha vida, se Benjamim não for. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento também, ele se coloca na figura de um fiador. No livro de Filemão, fala a história de Onésimo, um escravo que fugiu. E Paulo, ele traz a recomendação para Onésimo, dizendo o seguinte: olha, se ele fez algum dano, Onésimo, o escravo, se ele fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Paulo estava sendo fiador. O fiador, meus amados, tem grandes lições no livro de Provérbios. Aí presta atenção, alguns irmãos às vezes dizem o seguinte: o pastor disse. Não, o pastor disse sim, mas é a Bíblia, porque a gente vai ministrar o que está na Bíblia. Então, o livro de Provérbios, presta atenção, para não sair dizendo o seguinte: o pastor disse que a gente não pode ser fiador de ninguém. Eu vou citar a Bíblia para vocês. 6 lições no livro de Provérbios a respeito de fiador. Diz assim em Provérbios capítulo 6, 1. Diz que a pessoa deve se livrar de ser fiador, porque é uma amarra. Diz assim, Provérbios 6, 1: filho meu, se ficaste de fiador do teu próximo, se te empenhaste por um estranho, estás enredado pelos teus lábios, está preso pelas tuas palavras da tua boca. Faze, pois, isso. Agora, filho meu, livra-te, pois já caíste nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-te, importuna o teu próximo, não dê sono aos teus olhos, nem adormecimento às tuas pálpebras. Livra-te como gazela da mão do caçador, e como ave da mão do passarinheiro. Te livra de ser fiador. A segunda lição no livro de Provérbios fala do prejuízo de ser um fiador. Diz assim, Provérbios 11, 15: de certo sofrerá prejuízo aquele que fica de fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Está dizendo no livro de Provérbios o seguinte: ser fiador de um estranho. Eu nem conheço o cara, mas eu vou ser fiador dele. Um problema. Terceira lição no livro de Provérbios sobre fiador, fala que é falta de entendimento se tornar um fiador. Diz assim em Provérbios 17, 18: o homem falto de entendimento compromete-se, tornando-se fiador na presença do seu vizinho. Quarta lição do livro de Provérbios fala da responsabilidade que existe de ser fiador. Provérbios 20, verso 16, diz assim: tira a roupa aquele que fica por fiador do estranho, e toma penhor daquele que se obriga por estrangeiro. Quinta lição, ensina a não estar cadastrado. Aliás, estar no cadastro dos fiadores. Provérbios 22, 26. Não esteja entre os que se comprometem, que ficam por fiadores de dívidas. E a sexta lição, no livro de Provérbios, está em 27, versículo 13. Tome-se a roupa daquele que fica de fiador por outro, por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. Meus amados, eu já acompanhei casos de pessoas que ficaram fiador de outro, e que a pessoa não pagou. Deu muita dor. Houve problemas, inclusive no casamento, por causa de se tornar fiador. Aí você vai perguntar: pastor, no final do culto, pastor, eu preciso falar com o senhor, é o seguinte, estou numa situação, o que eu faço? Gente, eu não estou aqui nesse momento para falar alguma coisa sobre essa questão, mas a Bíblia diz sobre algumas coisas a respeito do fiador. E o ensinamento não é para que você não se torne fiador. Você tem um filho, como é que você não vai ajudar e socorrer seu filho? Não é isso. Mas eu quero olhar, irmãos, que os perigos que tem de ser fiador
E o que Jesus fez com a gente? Jesus se tornou nosso fiador. Imprestáveis, injusto, sujo, imundo, puro, pobre, necessitado, miserável. Ele se compadeceu e se tornou nosso fiador. Nós somos, amados, devedores. A nossa dívida, ela é impagável. A nossa dívida não tem como pagar. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico em misericórdia, Ele nos perdoou. Ele deu a nós o seu perdão, sendo nós pecadores. Foi Jesus que pagou o preço da reconciliação. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição no nosso lugar. Se fez maldito no nosso lugar. Ele se tornou o meu fiador. Se tornou o nosso fiador. Meus amados, a Bíblia diz que todo aquele que pecar deve morrer. Qualquer que transgredir a lei deve morrer. Mas Jesus morreu por nós. Ele se entregou por nós. Ele fez como fiador, pagando o preço de uma dívida que não pertencia a Ele, que não era dele, que não foi Ele que fez, não foi Ele que pecou. Entretanto, foi Ele que foi para a cruz, foi Ele que sofreu. O fiador, ele sofre quando a pessoa por quem se empenhou não paga. É o patrimônio dele que vai para leilão. Porque para ser fiador, por exemplo, no ramo imobiliário, tem que botar uma casa. Algumas pedem dois imóveis, porque pela lei não pode tirar a pessoa debaixo do seu teto. Então tem que ter 2 imóveis. E aí acaba perdendo um. Pessoas que penaram, sofrendo, pagando dívida de outros. Eu digo, a dívida não era de Jesus. Não pertencia a Ele. A cruz não era para Ele. A cruz não era dele. Ele não merecia sofrer. Ele não merecia passar pelo sofrimento que passou, porque a culpa não era dele. Mas a Bíblia diz em Hebreus 7:22 que Ele se tornou o nosso fiador. Ele ocupou o nosso lugar, Ele ocupou a nossa dívida, Ele pagou a nossa dívida. Quando o fiador paga a conta, a pessoa não deve mais nada. Eu vou repetir. Quando o fiador paga a conta, nós não devemos mais nada. Não adianta cobrar, já foi paga, já foi quitada, já foi resolvida. Então, para quem que eu devo agora? Eu devo para quem pagou. Eu devo para o fiador. Aí a Bíblia diz o seguinte, que Jesus é o nosso fiador. Então eu devo só para Ele. Eu sou devedor de Jesus. Só que tem um problema, eu não tenho como pagar o que Ele fez por mim. O amor que Ele derramou sobre a minha vida é impagável. Eu não tenho como pagar. Não tem ouro, não tem riqueza. Se juntar toda a prata do mundo, todo o ouro do mundo, se pegar todos os diamantes do mundo, não tem como pagar o que Ele fez por mim. Porque não é apenas uma transação comercial, é porque existe um sentimento por trás disso, existe amor, muito amor envolvido, ao ponto de dar a sua vida por pecador. O apóstolo Paulo chega a cogitar o seguinte, até pode ser que alguém resolve e diz assim, é difícil morrer por um justo, quanto mais por um justo, por um pecador. Pois foi tudo isso que Jesus fez por nós. Então nós não precisamos pagar mais nada, a dívida foi paga. A dívida ela foi totalmente paga, cancelada. Não devemos mais nada. É a palavra na cruz do Calvário, em que Jesus ali estava agonizando. Entre o céu e a terra estava a cruz e Jesus pendurado.
A última palavra que Jesus disse foi: está consumado. Tetelestai, palavra em grego, tetelestai, está consumado, está pago, está quitado. Ele foi para a cruz porque ele foi fiador. Hebreus 7:22 vai dizer que Jesus é o nosso fiador. Ele morreu no nosso lugar. João Batista, o profeta, ele olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Eu já falei várias vezes, eu amo uma expressão, a tradução em espanhol. Em espanhol não diz a palavra ele tira o pecado, mas usa a palavra quita. Eis o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Dá muito mais entendimento quitar. Por que é quitar? Acabou a dívida, não tem mais. Eis o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, que quitou os meus pecados, a minha dívida com Deus. Os meus pecados foram todos eles perdoados. Quando o homem pecou, meus amados, o crédito se foi, e foi perdido para sempre. Porque Adão, primeiro homem, primeiro casal, eles queimaram o filme. E a Bíblia diz que eles foram lançados para longe, foram lançados para fora da presença de Deus. Então o homem não tem mais crédito. Aí então o homem agora só vai decaindo e só vai piorando. A humanidade só vai piorando. O comportamento do ser humano só vai piorando, ao ponto dos animais serem menos agressivos que o ser humano, que os animais terem mais sentimento que o ser humano. Vi um vídeo de uma, eu acho que o leopardo, a onça, pegou um filhote de um macaquinho, ela adotou, ela não devorou. O animal está mais humano do que o ser humano. O ser humano vai se depravando, vai decaindo, vai ficando pior. Quando o homem peca, irmãos, as coisas vão piorando. Chegou ao ponto que Deus resolveu acabar com tudo. Gênesis vai falar que Deus manda sobre a face da terra um dilúvio. Deus estava cobrando. Infelizmente, a humanidade inteira desapareceu. Deus poupou uma família só, Noé e a sua família, porque a Bíblia diz que Deus viu que Noé era um homem temente ao Senhor, um homem que buscava a Deus, um homem que voltou junto com sua família para Deus. Então Deus resolveu fazer acerto de conta com a humanidade, e infelizmente houve uma ação de despejo da humanidade sobre a face da terra. Milhares, milhões de pessoas morreram no dilúvio. Diz que o monte mais alto foi coberto de águas. Meus queridos, Deus acertou conta. E o homem decaído não tem condição nenhuma com Deus. Ele está totalmente sem crédito. Na antiga aliança, o homem ele não tinha acesso direto a Deus. Por exemplo, se ele quisesse alguma coisa em Deus, ele teria que ir lá no templo, ele deveria levar um sacrifício, um animal, e ele deveria então, através de um sacerdote, chegar à presença de Deus. Ele precisava de um intermediador. Tamanho era a força do pecado que estava no homem. Tamanha era a vida desgraçada que vivia o homem, que para chegar-se a Deus ele teria que ter um interventor, teria que ter um sacerdote, e teria que oferecer o sacrifício para que um animal morresse no lugar dele. Então o homem perdeu os créditos, totalmente com Deus. Porém agora na nova aliança, que é feita através do sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, nós temos então a remissão, o perdão dos nossos pecados. E aí Jesus se comprometeu com Deus, por nós, por nossa causa. E aí a Bíblia vai chamar de Jesus o fiador.
Então Jesus nos abriu acesso, a porta. Não precisamos mais de um sacerdote, para o sacerdote interceder por nós, pela nossa causa. Nós não precisamos chamar um santo, pedir para o santo, interceder pela nossa causa. Jesus abriu a porta e agora nós podemos orar direto a Deus. Não precisamos mais buscar que um santo interceda por mim. Por melhor que foi esse santo, por mais puro e milagres que fez esse santo, não precisamos mais. Jesus abriu a porta está aberta através do sangue de Jesus. Então Jesus, meus amados, sendo o fiador, Ele interviu diante do Pai, porque como Deus destruiu o mundo com o dilúvio, por misericórdia e bondade de Jesus, Jesus morreu por nós. Eu digo não somente isso, Ele derramou sobre nós o seu Espírito, Ele deu a nós o seu Espírito, e nós o adoramos, nós o buscamos. Esse domingo pela manhã, 9h30, estamos aqui na casa do Senhor, não porque somos obrigados, não porque a gente é cobrado se não vir na igreja, é porque a gente é apaixonado por Jesus, por aquilo que Ele fez por nós. O Espírito Santo dEle está na nossa vida, gera em nós uma sede, uma vontade e um querer por Ele. Então, meus amados, Jesus, o nosso fiador, vamos olhar para Jesus como fiador. Não é que Jesus, irmãos, vai correr risco por ser fiador. Qualquer fiador, ele corre riscos. Não é que Jesus vai correr risco. Ele sabia que nós não íamos pagar a conta, porque a Bíblia diz que não tem o justo sequer. Ele sabia que nós não pagaríamos a conta, e Ele sabe que nós não temos recurso nenhum para pagar a dívida. Jesus, o nosso fiador, Ele morreu para pagar a nossa dívida. O fiador, ele se compromete demais por alguém sem crédito, ou suspeito de extrema pobreza, sem emprego, com problemas de saúde, sem um seguro social, não tem crédito nenhum, é arriscado demais alguém fazer isto. Mas Jesus sabia da nossa condição, e Ele morreu por nós, Ele se tornou o nosso fiador, sabendo das nossas condições. Meus amados, jamais se confiaria numa pessoa que estivesse em tal condição. Eu digo, não é que Jesus confiou em nós, mas digo, isso aqui é ato de amor, é ato de bondade, ato de misericórdia. Jesus é o único fiador por nós junto a Deus. Eu acho tão interessante porque Jó, capítulo 16, verso 19, diz assim: eis que agora mesmo a minha testemunha está no céu, a minha testemunha está no céu, e o meu fiador está nas alturas. Jó já contemplando Jesus como fiador, dizia, o meu fiador está nas alturas. Deus olhando do céu, irmãos, não encontrou ninguém capaz, nem o justo sequer. Romanos capítulo 3, verso 3 diz assim, é que todos pecaram. Romanos 3,10 diz que todos se afastaram de Deus, e que não existe nenhum justo sequer, não existe nenhum justo. Alguém comentou que existe pecado até na nossa santidade. Até na nossa santidade existe pecado. Até no jejum existe pecado. A pessoa jejuei 40 dias e 40 noites. O orgulho pode estar ali. O favorecer a sua religiosidade. Pecado na religiosidade. Deus não vê santidade em nós. Deus não vê pureza nem no nosso pensamento, nem nas nossas palavras, nem nas nossas ações ou atitudes. Jó 15, 14 e também no 16, diz que é o ser humano para que seja puro, e o que nasce da mulher para que seja justo. Jó 14, 4 diz assim, quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade? Ora, nenhum homem, com certeza. Jó 25, verso 4, assim como estão, pode o ser humano ser justo diante de Deus? A segunda pergunta em Jó, como pode ser puro quem nasce da mulher? O ser humano, amados, é totalmente podre por dentro. O ser humano é totalmente podre por dentro. Mateus capítulo 15, verso 19, Jesus vai dizer o seguinte, porque do coração procede os maus intentos, os homicídios,
os adultérios, as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, as blasfêmias. Marcos capítulo 10, verso 18 diz: ninguém é bom, disse Jesus para o jovem rico. Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Ele nunca precisaria, amados, Deus nunca precisaria chamar alguém das suas criaturas para servir de fiador, porque não serve, não presta. Ninguém é justo, ninguém é puro. Então, ele não quebrou a sua aliança com o homem quebrou com ele. Deus não falhou com o homem que falha com Deus. Quando às vezes uma pessoa lá está na angústia da sua dor e do seu sofrimento, ela diz: Deus, por que tu não me ajuda, Deus? Como se tivesse crédito, como se tivesse crédito de sobra, como que se Deus tivesse obrigação e dever de me ajudar, de me abençoar. Eu não tenho crédito com Deus. O ser humano não tem crédito com Deus, tem dívida. E a Bíblia diz que Jesus se fez o nosso fiador, morrendo por nós, dando a sua vida por nós, sofrendo por nós. Agora Jesus sim, Jesus tem crédito com o Pai. A Bíblia diz em Colossenses 2,14: Jesus tendo cancelado o escrito de dívida, Jesus como fiador, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Meus amados, olha só, o ato de Jesus como fiador foi ato voluntário, porque a lei não obriga ninguém a ser fiador. Não existe uma lei que possa obrigar alguém a ser fiador. Não, tu é obrigado a ser fiador, senão nós vamos te prender. Não. Se você não for fiador, nós vamos te multar. Não, não existe lei. Foi um ato voluntário da parte de Jesus para conosco. Não havia nenhuma obrigação. Quando a pessoa está devendo, não tem escolha, vai sofrer prejuízo. A Bíblia fala de uma mulher no Antigo Testamento, viúva, o marido deixou uma dívida e ela teve que pagar. Os credores chegaram, não tendo nada. A Bíblia diz que iam levar os filhos dela para pagar. Uma dívida impagável. Teria que levar o filho preso. Meus amados, o diabo porventura não fica cobrando? O teu passado não é cobrado pelo diabo? O nosso inimigo fica cobrando de coisas que você fez, que você praticou. Mas lembre-se, em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Os nossos pecados foram perdoados. A Bíblia diz que tudo se fez novo. Agora nós somos nova criatura. A dívida que estava sobre nós caiu sobre ele. Jesus morreu na cruz do Calvário, morreu por nós, trouxe o seu perdão, porque ele se tornou nosso fiador. Ele pagou a nossa dívida. Meus amados, foi ato voluntário. Ele não foi obrigado, foi por amor. Jesus também não tinha necessidade de ser fiador. Ele não tinha necessidade. Perguntar a Jesus: qual é a tua maior necessidade? Eu tenho necessidade de ser fiador. Perguntar para alguém de vocês: qual é a tua maior necessidade? Pastor, ora por mim, porque eu preciso ser fiador de alguém. Digo: queridão, consegui, já está resolvido o teu problema, vou te conseguir um monte de gente aí. Não tem necessidade. Jesus não tinha necessidade. Eu digo, foi realmente por amor. A escolha dele, meus amados, é atribuída ao seu amor infinito, à sua bondade infinita. Foi um ato também soberano. João capítulo 10, verso 18 diz: ninguém tira a vida de mim, mas eu a dou, eu mesmo a dou, pois que tenho poder para dar e tenho poder para tomá-lo. Ou seja, Jesus não tem como matar, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, não tem como matar. Mas Jesus sim, amados, Ele deu a sua vida, na cruz do Calvário. Se Ele quisesse, Ele poderia chamar os seus anjos viriam, socorreriam, ninguém conseguiria tirar a vida. João mesmo vai dizer, o apóstolo João vai dizer, escrevendo o seu evangelho, que quando chegaram os soldados para prender Jesus, Jesus perguntava: quem buscais? Os soldados disseram que era ele: sou eu. A Bíblia diz que os homens caíram, na hora caíram por terra. Meus amados, não mataram Jesus. Jesus se deu por amor. Jesus se entregou. Jesus se enfraqueceu.
Jesus se deixou ser totalmente humano para pagar a nossa dívida. Um fiador não apenas se compromete pelos devedores, mas também, não apenas por devedores de um ato comercial, mas também por atos criminais. Alguns países, alguns povos, carregam uma cultura de que se alguém estiver condenado a um crime, outra pessoa, de maneira voluntária, pode cumprir o crime por aquela pessoa, pode cumprir a pena por aquela pessoa. Não é cultura nossa, pela nossa legislação em vários outros países, mas sim há países que sim, é possível. Então foi exatamente o que Jesus fez por nós. Ele deu a si mesmo, Ele deu a sua vida em resgate, o justo pelos injustos, conforme diz a Bíblia. Ele foi feito, a Bíblia diz, ele foi feito pecado por nós. Aí tudo isso vai provar, meus amados, que Ele é fiador dos criminosos, dos condenados, dos adúlteros, dos mentirosos, de toda casta e sorte de pecado que ofende a Deus. Agora, como é que nós podemos aplicar essa mensagem na nossa vida? Qual é a maneira e a forma que nós podemos aplicar essa mensagem sobre a nossa vida? Primeiramente, irmãos, reconhecendo que nós não somos merecedores do que Ele fez por nós. Jesus não fez isso, fez porque Ele me devia, fez porque eu já fiz tanto por Ele. Não, nós precisamos reconhecer que nós não merecemos o que Ele fez por nós, o que Ele sofreu por nós, as chibatadas, as chicotadas, os tapas, os socos, a coroa de espinho que foi colocado sobre Ele, as suas mãos que foram pregados na cruz do Calvário, tudo que Ele sofreu, toda a zombaria, toda a humilhação. A Bíblia diz que cuspiram no seu rosto. Meus amados, é reconhecer que nós não somos merecedores, que jamais em toda a história da humanidade ninguém fez por nós o que Ele fez. Segunda coisa que devemos aplicar na nossa vida é vivendo uma eterna gratidão a Ele. Por isso que eu digo, domingo de manhã é o dia mais esperado pela nossa alma. Nós podemos cultuar o Senhor. É gratidão. É gratidão que transborda no nosso coração. É uma alegria, nós podemos estar na casa do Senhor juntamente com os nossos irmãos e adorar ao Senhor e dizer: Jesus, muito obrigado. Jesus, eu não mereço. Jesus, eu não sou merecedor de maneira e de forma nenhuma. O meu coração é eternamente grato. Eu não quero viver o domingo de manhã para Ti. Eu quero viver todos os dias da minha vida para Ti, para Te servir, para Te buscar, orar, meditar na Tua palavra, estar Te adorando e estar buscando cada vez mais a Tua presença. Terceira coisa, como podemos aplicar: primeiro é reconhecendo, o segundo sendo grato, e o terceiro, servindo a Ele de todo o coração. Servindo, quando eu digo, entregando a minha vida, meu coração a Ele, entregando todo o meu viver nas suas mãos, entregando-me por completo a Ele, e servindo a Ele. Momento, meus amados, quando é que eu sou servo de Deus? Durante o dia, à noite? Não, toda a minha vida, onde eu estiver, o que eu fizer, independente da minha profissão, independente do meu temperamento, eu vou servir a Deus todo o tempo da minha vida, 24 horas sendo servo de Deus, servindo a Ele de todo o coração. Quarta aplicação: não apenas servindo de todo o coração, mas servindo a Ele para sempre. Ou seja, não tem um prazo determinado. Pastor, eu vou servir a Deus o seguinte, todo esse ano de 2019 eu vou servir a Deus, mas 2021, 2022 eu não vou servir. Não, irmãos, é eternamente, a vida inteira, porque eu não me arrependo de ter entregue a minha vida, o meu coração a Ele, e encontrar Jesus
Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, servindo para sempre. E agora entendendo. Ele pagou a dívida. Eu não devo mais para o banco. Não devo mais para a imobiliária, ou inquilino, ou instituição financeira. Mas eu tenho uma dívida com Ele. Porque Ele pagou a minha dívida. A minha dívida agora é com Jesus. Eu sou devedor dEle. Eu devo a Ele a minha vida. Eu devo a Ele o ar que eu respiro, a água que eu bebo, o alimento que eu uso, a roupa que eu tenho, eu devo tudo a Ele. Porque Ele é minha fonte, Ele é o meu sustento, Ele é meu amparo, Ele é meu ajudador, Ele é aquele que entende as minhas lágrimas, o meu choro, o meu sofrimento, as minhas lutas, as minhas batalhas, as minhas tentações. A minha vida é totalmente dEle, totalmente para Ele, porque a minha dívida agora é com Ele. Eu não devo mais a ninguém, eu não devo mais para o diabo que é meu acusador, eu não devo mais para Deus, porque Jesus, meus amados, Ele pagou o preço diante do Pai. E a outra maneira, e a última maneira que eu devo, meus amados, aplicar esta mensagem, é anunciando o que Ele fez por mim. Anunciando o que Ele fez por mim. Compartilhar a minha fé, através da minha vida, através do meu viver, através mesmo, até mesmo do meu sofrimento, e da minha luta e da minha batalha. Mas assim, eu estou firme em Jesus. Jesus é a pessoa que mais nos ama. A Bíblia menciona, no final dos evangelhos, que Barrabás estava para ser crucificado porque ele era um malfeitor. E a Bíblia diz que Jesus ocupou o lugar de Barrabás. A cruz não era para Jesus, a cruz era para Barrabás. A cruz era para mim, a cruz era para você. E Ele ocupou o nosso lugar, Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida por nós. Por isso nós queremos, com gratidão e alegria, dizer e contar os feitos dEle sobre a nossa vida. E agradecer eternamente a sua bondade e o seu amor derramado por nós. Amém? Que o Espírito Santo trabalhe a sua palavra, o seu poder e a sua unção sobre a nossa vida. Amém? Nós vamos orar. Eu quero convidá-los para nós ficarmos em pé. Nós vamos orar a Deus e vamos também para um momento muito precioso de reconhecimento de gratidão. Lembre-se, Jesus é o nosso fiador. Hebreus capítulo 7, 22. Jesus se fez fiador. Jesus como o nosso fiador. Somente por amor, porque Ele sabia que nós não pagaríamos e não teríamos condições. E jamais teremos condições de pagar ou de satisfazer a justiça de Deus. Por bondade, por misericórdia. Após a nossa vida, meus amados, um dia ela termina, ela acaba. E aí tem dois caminhos, o céu ou o inferno. A condenação eterna, ou receber de Deus a delícia de morar com Ele. Não é crédito nosso morar com Ele, é porque Jesus foi fiador. Oramos a Deus.